Tá com problema de call ITM vendida? O que será? O que dá para fazer com booster horizontal? Vamos estudar isso aí? Bom, isso aí vamos estudar o booster horizontal, por que eu faço, tá? E por que eu adoro. O booster horizontal, pessoal, foi um pedido de um membro do canal, tá? E na verdade, ele quando pediu isso, ele não pediu exatamente assim. Ele falou para eu falar um pouco, né, sobre a estratégia do mestre de vender put curta e comprar put longa. Dependendo da maneira que isso for feito, você pode estar pensando num booster reverso, com deslocamento temporal, né? Ou você pode estar pensando com booster horizontal. Eu vou falar de uma operação que eu faço de fato, que é o booster horizontal, tá? E ela deve ser pensada, isso aí já como eu falei na área de membros, eu não vou usar não vou usar essa operação lá, tá? Porque é a área de membros que está criada agora, que é uma área de membros para iniciantes. Depois, no próximo nível, ainda assim, eu pretendo dar passos com relação a controle de margem, um pouquinho mais de controle de margem, na verdade, de não exposição patrimonial, que já é o falado no nível da playlist atual de membros. Só no próximo nível eu vou falar do booster horizontal, tá? E esse booster horizontal, pessoal, ele não saiu da cabeça do gafanhoto, tá? Foi mais um dos grandes ensinamentos do nosso grande mestre Su. E ele não era possível na época que eu comecei a mexer com as opções, uns 15, 20 anos atrás, porque não tinha put longa. E com put longa, barato do jeito que é, com alguma distorção do mercado, né? É interessante, aí eu posso fazer uso dele e com muito gosto, tá? Eu ia fazer um react. Por que eu não estou fazendo um react, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês por que eu não estou fazendo um react. Esse vídeo eu já usei, a gente já falou sobre esse vídeo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu organizar aqui, ó. Tá? Esse vídeo, pessoal, ele já tem no canal do mestre, mas ele é para quê? Ele é para o pessoal que é assinante aqui do mestre, tá? Então, para membros, considerem, se quiserem assistir esse vídeo, Straddle Long Put, rolagem, manejo, que ele fala do booster horizontal, considere assistir, se inscrever no canal do mestre, tá? Se for se inscrever e assinar o canal do mestre, considere também assinar o canal do Gafanhoto, tá? Para assistir esse vídeo especificamente. E, de certa forma, eu já falei sobre essa operação há muito tempo atrás. Olha, lá em 31 de março, eu já falei nessa operação na playlist que tem aqui no canal, tá? No uso dessa operação. Não é do booster perpétuo, não. Tá? Essa operação foi feita, foi estudada lá nessa playlist Laboratório Mestre Indica, em que eu faço um straddle long put, mas eu já saio com plano, tá? E quando eu saio com esse plano, eu mostro aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês o plano. Eu tenho essa folhinha guardada aqui, mas eu quero partir do zero, até para deixar uma folhinha mais adequada. Deixa eu ver se eu tenho aqui o. Acho que é aqui, ó. Processo de resolução de call ITM. Então, nesse processo aqui, que eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje, esse processo até já foi aprimorado, né? Tem a solução do mestre e eu vou mostrar um pouquinho o aprimoramento do gafanhoto. Claro que o mestre já pensou nisso e sabe disso, inclusive ele está trabalhando isso com vocês, pode ser que vocês não estejam cientes, tá? Então, o que acontece aqui, tá? De que eu ia falar? Do processo de resolução. Tá? Processo de resolução. Então, esse processo já foi aprimorado, tá? Que era um processo não sei por que eu peguei a caneta, mas um processo de resolução da CoITM, eu já aprimorei um pouco esse processo para que eu consiga resolver meu problema mais rápido. E é sobre esse processo de resolução de CoITM, quando você já sai, lembrei, né? Quando você faz o plano do straddle long put, tem que estar bem claro para vocês o que você vai fazer depois, né? Porque, olha, straddle long put subiu 4% ou caiu 8%, opção número 1, você vai estopar ou vai fazer alguma coisa? Se ficar nessa faixa, o que você vai fazer? Vai botar o lucro no bolso, botar lucro no bolso, ou vai rolar reduzindo? Então é extremamente importante, quando você inicia uma operação, já saber o que vai fazer. Uma das minhas preocupações, até que eu toco aqui no canal, né? Quando eu falei no último vídeo eu falei sobre isso, tá? Uma das minhas preocupações com relação ao, né, ao straddle long put coberto, que foi um react que eu fiz do mestre, tá?
foi o quê? Eu já sabia que o mestre não dá essa operação, ele não mostrava essa operação, porque dentro da ideia de que no Straddle Long Put coberta você vai comprar call, um pozinho de call, essa call te dá margem. Cara, ela te dá margem, mas não é bom você ficar carregando call. Isso é um custo muito grande. Call, OTM, fora de dinheiro, pozinho, para fazer margem. Só para dar um exemplo, tá? Uma das pessoas que está fazendo isso, ela está operando com mais de 4 quilos de call comprada para poder segurar a margem da A116. Poxa, a A116, quando ela comprou, não estava no preço que está hoje, R$ 5, beleza. Só que se a bova der uma batida para baixo, ela está comprada aqui para cobrir, por exemplo, 3 quilos de K113, de A113, A no 113, A no 120, A no 113, que é o código A106. Esse valor aqui, se a bova vier, por exemplo, para 115, 118, ela vai ter que recomprar isso aqui. Isso aqui tem um custo de carrego muito alto. Ela vai ter que recomprar 4 quilos para poder pegar a margem que ela estava precisando. Não só para essa posição, tá? Mas para outras posições. Então, carregar pozinho tem custo. Tá? Então, não é uma operação que é muito boa. E a ideia aqui é que quando a pessoa pensou em fazer isso, beleza, ela pensou. Estava no plano? Não. Ah, não estava no plano. Ah, mas beleza, fiz isso porque foi urgente. Tá, fez isso urgente. Você sabe que no mês que vem você vai ter que pagar para manter esse pozinho? Mesmo que role dentro do dinheiro? Não, não sei. Então, não vale a pena pagar. Faça o plano. Determine o que vai acontecer. Isso é fundamental. Então, esse booster horizontal que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Com dados do mercado, a gente vai estudar o mercado, vai entender por que ele funciona. A ideia aqui é que a gente tenha essa ferramenta em mão para o futuro. E perca um pouco o medo, tá? Deixa eu voltar para minhas duas telas. Bom, tá aí a playlist, tá? Existe uma playlist com alguns vídeos. Essa playlist, infelizmente, não terminei, né? Eu parei no vídeo 11, porque o canal ficou com muita playlist, depois vou ter que reorganizar isso. E esse vídeo que eu estou fazendo aqui, uma parte do processo que eu vou mostrar aqui para vocês já está lá no canal do mestre, na área de membros. Esse vídeo vai ficar um atendimento a um membro, mas aproveitar e contar um pouquinho, né, dos segredos do gafanhoto. Então vamos lá, olha só, pessoal. É o seguinte, qual a ideia? A ideia do booster horizontal, tá, como processo de head, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, é o quê? Olha, eu faço um straddle long put, tá? Straddle long put. Nesse straddle long put, imagina que, por exemplo, eu fiz lá no 110 e aí eu comprei o quê? Eu vendi 1 quilo, por exemplo, 1 quilo de L109, vou botar L109, vendi 1 quilo, não é 1 quilo, mas dá para fazer com 10, tá, pessoal? Não vamos fazer com 1 quilo. 1 quilo de L109, 1 quilo de X109 e comprei, né, 1 quilo de T109, tá? Isso aqui para agosto de 2025, beleza? Isso aqui para dezembro. Imagina que eu fiz essa operação, tá? Quando eu vou planejar o RED dual, uma coisa é o seguinte, ó, subiu 4%, eu stop. Quando eu vou planejar o uso do booster horizontal, quando você planejar isso, qual a ideia interessante aqui? Bom, a ideia é que subiu 4%, né? O booster horizontal, isso aqui como RED para alta. Subiu 4%, e qual a ideia? O que a gente pode fazer? Bom, a gente vai, por exemplo, subiu 4%, eu vou lá no mercado e compro, tá? Na verdade, minto, vendo, mas subiu, foi lá no 114, a bova bateu 114. Eu vendo, né, a M 115, tá? E compro o máximo que eu puder de T. Agora eu não vou. Aqui é 110, aqui é tudo strike 110, tá, pessoal? Então a partir de agora eu vou usar
os strikes, não vou usar código, tá? E compro meia T115, lá para agosto de 2025. Quando eu faço isso, tá? Quando eu faço isso, o que está acontecendo? Mas, gafanhoto, eu estou me expondo aqui a 1 quilo, tá? Eu estou me expondo mais ainda em put, sendo que o mercado subiu. Cara, tá bom. Você está se expondo mais ainda em put, sendo que o mercado subiu. Só que, concorda comigo que aqui você estava exposto em 1 quilo de put? Né? Vamos olhar nosso ponto de vista, nossa exposição. Tá? Primeira coisa que eu fiz foi esse head. Bateu 4% para cima, eu fiz um booster horizontal. Por que é chamado de booster horizontal? Antes de mais nada. É chamado de booster horizontal porque booster quer dizer potencialização. Tá? Se eu tivesse comprado vendido uma M115 e tivesse comprado uma T115, esta operação não seria zero cost call. Por quê? Porque era uma operação coberta, onde eu estou apostando que o mercado vai subir, isso aqui morra e eu posso ficar rolando indefinidamente, fazendo essa venda aqui. Imagina que o mercado fique no 115, isso aqui vire pó. Eu vou ficar indefinidamente rolando isso até 2015, até 2025. Todas essas rolagens eu vou ganhando dinheiro e vai ficando de graça. Então isso aqui não vai ser zero cost call. Então, para ficar zero cost call, eu acabo tendo que fazer o quê? Boosterizando. Vou ter que potencializar e colocar aqui duas M115. Nesse caso que eu coloco duas M115, não é um grande problema. Tá? Não é um grande problema. Por quê? Porque eu estou vendido em duas e comprado em uma. Então, na verdade, em quantas puts eu estou exposto? Você está exposto em uma put. Por quê? Porque a outra put, M115 com a T115, tá? Isso aqui tende a se pagar. Então, se ela terminar, por exemplo, se a BOVA terminar no 115, isso vira pó. Isso aqui tem valor residual. Se a BOVA terminar no 110, isso aqui vale R$5. Muito provavelmente, isso aqui vale mais do que R$5. É maior do que 5. Então, isso paga isso, eu só tenho essa dívida. Eu só tenho uma parte da dívida, que é a lógica daqui. A lógica daqui, quanto aumentou a minha exposição? Minha exposição aumentou em quanto? Minha exposição aumentou em meio. Por quê? Porque metade, essa 0,5 T115 comprada, ela paga, né? Ela paga 0,5 M115. Então, metade está paga por essa aqui. A outra metade que é de fato a minha exposição. Então, quando eu faço um booster horizontal acoplado a um SLP, o que acontece com a minha exposição? Vamos olhar aqui. Tá? Então, minha exposição inicial no SLP era 1K da L109, tá? 1K da X109 e 1K da T109. Essa era a minha exposição inicial. Se eu perguntasse para vocês, qual a minha exposição de put? Qual a minha exposição de put? Olha, eu estou vendido em 1 kg, né? Em 1 kg de X109 e estou vendido e estou comprado em 1 kg de T109. Então, na prática, não tem exposição em put. Tá? Essa aqui muito provavelmente paga a queda disso aqui. Tá? Muito provavelmente paga a queda disso aqui. Se puxar demais, talvez não, mas paga. A grande maioria paga. Tá? Por isso que o stop está em 8%. O ruim é ter que ficar rolando isso. Tá? Rolando isso. Então, uma das opções, quando dá uma queda muito grande, de 8%, por exemplo, 10%, vende o máximo que puder aqui, fica só com isso aqui e você faz um boosterzinho, um booster de neutralização, não é o caso do booster reverso, e ele usa para eliminar isso aqui, tá? Porque isso aqui virou pó. Então, beleza. Aqui eu tenho a minha put sem exposição. Não tem, em tese, zero exposição de put. E tenho a minha exposição em call. Tá? Quando eu faço o booster horizontal, por que eu fiz o booster horizontal? Eu fiz o booster horizontal porque a BOVA bateu lá no 114. Quando ela bateu no 114, qual é a minha perspectiva? Olha, bom, bateu no 114, eu vou tentar
fazer isso aqui, zero cost call, tá? Eu vou tentar vender uma M115 e comprar meia T115 para agosto, 2 anos para frente, tá? De 2025. Isso aqui tem que ser zero cost call. Mas gafanhoto, beleza, entendi. O que acontece então? Bom, o que acontece é o seguinte: você teve um aumento de exposição aqui, ó, nesse ponto aqui, um aumento de exposição, tá? De meia M115. Essa foi o aumento de exposição. Mas veja bem, eu aumentei a minha exposição em meia de M115. Se cair, se ficar entre 110, que é daqui, e 115, tá? Se ficar nesse intervalo, sempre que cair R$1 daqui, do 115 até o 110, a minha ponta da put, eu não estou só exposto em meia? Ah, está exposto em meia. Então, cada R$1 que cair a bova, eu vou perder, né? Vou perder meio real aqui. Só metade da exposição. Só que o que eu perco aqui, a minha L109, quando eu lancei isso, estava lá no 115, né? A minha L109 estava lá no 115. Então, para cada R$1 que cair, eu perco R$0,5 na put, em termos cardinais, valor. Mas eu ganho R$1, eu recupero R$1, né? Ou seja, mais R$1 na call, que eu já estava com prejuízo de 5. Quando bateu lá no 114, eu já estou com prejuízo aqui de R$4, R$5. Aí eu crio a minha proteção. Qual é o sentido dessa proteção? O sentido dessa proteção é que, se continuar subindo, isso vira pó e eu ganho isso. E aí é que vem, quando eu ganho isso aqui, é que a brincadeira fica show. Show. Então vamos entender o negócio até aqui. Gafanhoto, entendi. Então, operacionalmente, você lança o straddle, subiu, bateu lá no ponto de stop, 114, por exemplo, você vê se dá para fazer isso. Vê se dá para fazer isso. O que é esse ver se dá para fazer isso? O meu parâmetro, aí cada um vai estudar, vai ver como é que funciona. O meu parâmetro para ver se dá para fazer isso é o quê? Que para cada put curta vendida, eu consiga comprar de 0,6 a 0,4 puts longas. É esse meu parâmetro. Tá? Às vezes até 0,7 eu consigo. Ou seja, se quando bater lá no 114 eu não conseguir fazer isso aqui, ou seja, eu não consiga vender uma M115 e comprar 0, o limite é 4 T115, eu não faço. Tira. Faço sim. Aí eu faço o quê? Eu faço no mês seguinte. Tá? Eu faço no mês seguinte. Então, eu vou lá e tento fazer N115 com... Aí, no mês seguinte, muito provavelmente eu consigo pegar uma 0,6 T115. Bom, perceba que o processo... existe um processo, né? Simplesmente sair fazendo um boost horizontal. Tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é que existe uma questão de preço, de cardinalidade. Assim, não importa, não importa muito o que vai acontecer. Por quê? Porque o aumento não importa muito, às vezes, nem o preço, porque se eu consigo isso zero cost call, eu sei que metade aqui, a minha exposição só aumenta em meio. O quanto menos eu aumentar a exposição aqui, menos na hora que voltar, eu vou ter que gastar. Porque na hora que, se voltar, eu recupero R$1 da put da call que eu já estou vendido. Eu estava devendo 5 aqui, quando ela estava no 115. Se ela cai, eu estou devendo 4. Mas esses R$4 que eu vou recuperando aqui, vai aumentando uma dívida aqui.
né, que eu vou ter que pagar essa historinha. Então, para baixo, quanto melhor eu fizer essa proporção, olha, 0,5. Mas se eu conseguisse 1 para 0,6, só teria uma diferença de quanto? De exposição de 0,4. 1 aqui vendida, 0,6 comprada. Minha exposição de 0,4. Só que gafanhoto ainda tem a T109. Isso mesmo. Então, vamos supor que eu consegui fazer isso. Tá? O mercado deu a batida e eu vou ficar nesta condição. Tá? Nesta condição, olha. Então, eu tenho uma L109 vendida, eu tenho uma X109 vendida, eu tenho uma T109 vendida, e agora eu tenho uma M115 vendida e eu tenho meia T114 vendida. Nessa condição aqui, a BOVA está lá em 114, tá? Por exemplo. Tem mais coisa aqui, tá? Mas essa condição aqui, a BOVA está em 114. O primordial é vocês entenderem que eu estou equalizando a minha exposição de call e put à medida que o mercado se move. Qual era a minha exposição inicial? Minha exposição inicial, se eu fosse olhar isso aqui como protegido, era o quê? Era de 1 kg de call. Na hora que eu faço o boost horizontal, eu começo a equilibrar a posição. Eu fico exposto em 1 kg de call, tá? E fico exposto em meio quilo de put, na M115 aqui. Fico exposto em meio, porque essas aqui estão equilibradas. Fico exposto. Então, à medida que ele vai subindo, eu vou equilibrando a posição. Imagina que vai para 120. Ah, mas não vai, mas foi, né? Imagina que vai para 120. Quando vai para 120, eu vou e bato de novo isso aqui. Dá para fazer isso aqui? Ah, vou olhar lá. Às vezes dá para fazer uma M120 e compro meia T, aqui 114 é no 115, tá, pessoal? Então, meia T 120. Nessa hora aqui, o que vocês acham que aconteceu com isso aqui? Virou pó. Ah, virou pó, gafanhoto? Virou pó. E isso aqui tem um valor residual bem grande. A gente vai ver. O que, gafanhoto? A gente vai ver? A gente vai ver. Toda essa historinha que eu estou falando aqui para vocês, a gente vai ver agora daqui a pouco no mercado. O gafanhoto é chato. Vocês acham que o vídeo aqui é de 1 hora por quê? Eu só conto a história aqui e não mostro. Né? Como é que é? Eu mato a cobra e não mostro o pau. Não, vou mostrar. Isso aqui a gente vê. Tá? Então, olhando essa situação aqui, o que aconteceu? Se eu consigo ir mantendo isso aqui, quando ela sobe, muito provavelmente o que acontece é que uma dessa aqui, se eu tenho 1 para 1, tem 1 para 1 aqui, tem 1 quilo aqui, 1 quilo aqui. Muito provavelmente, quando chegar nessa condição aqui, com 0,1 desse aqui, eu mato todas. Essa aqui ainda me sobra 0,9 T109. Mesma coisa acontece aqui. 0,1 daqui mata todas aqui. Então sobra 0. Percebe que aqui é o dobro, tá? Aqui é 1 para 10. Aqui eu estou com 0,5, ou seja, 0,1 eu estou matando 10 aqui. Sobra só 0,4. Então, peraí. Agora que eu tenho 0,9 T109, 0,4 T115 e tenho 0,5 T120, eu já estou em overhead de put. Por quê? Porque eu tenho, vai me sobrar aqui 0,9 T109, 0,5, 0,4 T115, 0,5 T120 e tenho vendido uma M120. Uma M120. Essa aqui me fala que a exposição é 0,5 M120, mas essas aqui protegem esta posição. Ah, não, gafanhoto, não protege não, porque o strike é diferente. Não é assim, né? Imagina que eu tenho que comprar 500 M120, eu tenho que comprar 500 M120, tá? Alguém tem que comprar de mim, o que é isso aqui? Alguém tem que comprar de mim daqui a 2 anos 500 T120, 500
Não, desculpa, aqui é 1. Opa, aqui é 1. Imagina que eu tenho que comprar 1000 M120. Alguém daqui a 2 anos tem que comprar 500 T120. Alguém daqui a 2 anos vai ter que comprar 400 T115, puts do 115. E alguém daqui a 3 anos vai ter que comprar 900 puts do 110. Ou seja, eu tenho garantido que se o mercado despencar, alguém pode... Eu tenho proteção para essas 1000 puts que eu estou comprada no 1000 BOVAs 11 que eu tenho que comprar no 120. Então, imagina que eu saia da situação comprado em 1000 BOVAs 11 por R$ 120. Qual é o meu medo aqui? Se eu comprar 1000 BOVAs 11 por R$ 120, qual é o meu medo? O seu medo, Gafanhoto, é que esse negócio despenque. Imagina que a BOVA 11 vai lá para R$ 50. Ué, se ela for para R$ 50, alguém vai ter que comprar 500 por 120 daqui a 2 anos. Alguém vai ter que comprar 400 por 115 daqui a 2 anos. E alguém vai ter que comprar 100 por 110. Então, eu consegui vender as 1000 BOVA 11 de 120 por algum valor. 500 fiquei no 0 a 0, tá? 500 fiquei no 0 a 0. 400 eu perdi R$ 5, né? Menos R$ 5 vezes 400. E 100 eu perdi R$ 10 vezes 10. Então, Gafanhoto, você perdeu dinheiro. Perdi dinheiro, mas eu gastei, ainda me sobram 800 T110. Tudo isso aqui, nessas 1000 bovas, eu perdi, de fato, perdi quanto? Perdi 5 vezes 400, 2.000, né? Perdi 10 vezes 100, perdi 1.000, perdi R$ 3.000, né? Perdi. Só que alguém daqui a 2 anos vai ter que... Sobrou para mim 800 T110. Ou seja, daqui a 2 anos alguém vai ter que comprar de mim por 110. Se a bova está 50, não penso 2 vezes. Ou eu vendo isso aqui, ou eu vou lá no mercado e compro 800 bovas por 50. Se é garantido que daqui a 2 anos eu vou vender por 110. Então perceba que quando a gente faz esse game aqui, se a bova cair, eu vou adorar. Some as minhas L109, né? Eu sou obrigado a comprar a 120. Imagina que... porque eu faço as operações, pessoal, imaginando que eu parta dessa para uma melhor. Então, as operações ela tem que meio que se sustentar. Se isso aqui acontecer, bom, ela se sustenta. Quem pegar a minha operação vai assumir 1000 BOVA 11 por 120, mas elas todas estão protegidas. Despencou para 50, daqui a 2 anos, isso aqui vai ter essas 1000 BOVAs 120 vai ter uma perda. Mas aqui nessas 800 T110 que tem aqui, eu ganho mais de 100% em 2 anos. Garantido. Mais de 100% em 2 anos. Então, a ideia de... Eu gosto muito dessa ideia, eu acho que vale a pena assim. Tentem sempre levar para os princípios. Se eu olhar a operação do ponto de vista dos princípios, o que está acontecendo aqui é que eu estou comprando uma coisa, estou me adquirindo por 120, mas eu estou cheio de proteções aqui. Essas proteções, eu estou falando, dá para comprar, eu vou mostrar para vocês, aguardem isso, vou mostrar para vocês que dá para comprar, se ela ficar muito dentro do dinheiro, eu consigo limpar isso aqui, só com 0,1. Se ficar muito dentro do dinheiro, eu consigo limpar isso aqui. E isso aqui eu uso, vai sobrar para mim esse monte de proteção aqui de put longa para algo de fato que possa acontecer. Eu tenho que assumir a M120, assumo, não tem problema, assumo, e posso ficar fazendo venda coberta o resto da minha vida, porque se assumir acima de 120, eu entrego papel. Tem esse monte de put aqui protegendo, se despencar, eu ganho. Então é essa a ideia, tá? Da gente olhar do ponto de vista dos princípios. Olhando do ponto de vista do princípio é para quê? Para que vocês entendam quanto bom é essa operação, tá? Essa ideia, esse processo de hedge, este processo de hedge, tá? Não é simplesmente uma operação, não vou chegar lá all-in nela, não. É um processo de hedge. Estou ferrado em call? Estou ferrado em call. Então, beleza. Eu fiz um straddle long put? Fiz um straddle long put. Subiu? Subiu. Fiquei ferrado em call? Fiquei.
Mas como no meu plano foi de que se eu atingisse o 114 eu montava o booster horizontal, esse era o meu plano, por que eu monto esse booster horizontal? Não estou pensando nisso aqui que eu mostrei para vocês. Estou pensando nessa simplificação aqui. Bom, montei o booster horizontal, beleza. Se cair, tranquilo, né? Para cada cair, eu já estou zoado aqui na call, então se eu monto o booster horizontal, se cair, a minha exposição é só de meia, porque a outra metade eu estou na put longa. Então, essa é a ideia de eu montar o booster horizontal. Tá? Monto o booster horizontal à medida que vai subindo. Subiu, eu consigo esse booster. Ficou lá parado no 115. Isso aqui tem uma rolagem 0 a 0, até se parar no 115, isso aqui rola reduzindo 30%. Se rolar reduzindo 30%, ainda fica isso aqui sobrando. No mês que vem, espero de novo. Né? Porque eu vou rolar isso aqui reduzindo, eu rolo isso aqui reduzindo, eu ganho isso aqui, e isso aqui também, isso aqui vira pó. Então, olha só. Se eu simplesmente fizer só isso aqui, vou voltar tudo de novo. Se eu simplesmente fizer só isso aqui, que a gente tem que pensar um passo na frente também, depois, né? Olha. Então imagina eu tô lá, 1K de L109, né? 1K de X109, tá? Isso aqui é o que está acontecendo. E 1K de T109. E fiz isso aqui, M115, e comprei meio T115, se eu fiz isso, só fiz isso, né? Passou um mês, a boba ficou lá no 115, o que vai acontecer? Isso aqui vira pó. Então agora eu já entrei em overhead, aquela overhead de put, já entrei. Já entrei em overhead de put. Eu tenho preocupação em assumir M115? Não. Só que se ela ficar lá no 115, muito provavelmente eu consigo rolar a L109 reduzindo, e a M115, muito provavelmente eu consigo rolar para N115 reduzindo uns 30% se ele ficar ali no 115. E aí eu fico com a T115 e fico com 1 kg de T109. Preocupação zero. Zero. Beleza? 30 minutos, entendemos qual é o objetivo desses 30 minutos. Entender o aspecto teórico da hipótese, tá? Eu estou trabalhando em cima de uma hipótese. E dentro dessa hipótese, qual game? Né? Qual game? Eu faço um SLP, se sobe 4%, né? Sobe 4%, 5%, eu monto um booster horizontal, né? Atingir o ponto de stop para cima do SLP, eu monto um booster horizontal. Se subir de novo, eu monto um booster horizontal. Qual o porém aqui? O porém é que eu vou tentar que ele seja zero cost call, tá? Numa proporção mínima, uma proporção para cada put vendida, eu tenho que ter entre 0,6 e 0,4 puts longas compradas, né? Para cada put vendida, eu tenho 0,6 ou 0,4 puts compradas. Essa é a minha hipótese, que se ela continuar subindo, quando subir, eu consigo desfazer isso aqui, como mostrei para vocês, é uma hipótese, e mantenho isso aqui. Tá? Então, se ela subir, eu faço de novo. Subiu mais 4%, eu faço na próxima linha, buscando essa proporção. Não consegui essa proporção, tento no mês que vem. Ao invés de fazer, se eu estou vendido na L109, eu tento fazer em janeiro. Não consegui nessa proporção, tento no mês que vem. Percebe que existe uma que o mestre chama heurística, um processo. Esse processo ele é estudado, observado, e enquanto funcionar, eu estou fazendo. Ele não para aqui, tá, pessoal? Ele não para aqui. Isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora com números, tá? Ele não tende a resolver a L109, tá? Ele não vai tender a resolver quem está na L109. Ele tende a resolver quem está na L100, na L265 ou na A100, tá? É isso mesmo, pessoal, tá? A gente vai agora eu vou mostrar com dados, mas tá difícil com essa pigarro grande. Bom, vamos lá. Então a ideia eu vou mostrar agora para vocês com números, tá? Daqui para frente. Trabalhei a hipótese, entendendo que existe um processo, uma heurística, tá? Em que é uma heurística? A heurística é um método de resolução. Então,
Quando uma pessoa faz uma receita, ele faz uma receita de bolo, tá? Quando eu faço um programa de computador, eu faço um algoritmo. A heurística, para conseguir construir o algoritmo, é um processo de construção que não é tão automatizado quanto o algoritmo. O algoritmo você vai lá e define, é assim. A receita de bolo é assim. E se a coisa der desandar, você vai ter que fazer um monte de C, C, C. Às vezes é um processo heurístico que você vai descobrindo, tá? Um método. Então, esse caso aqui eu fiz uma hipótese baseado num processo e agora eu quero observar o mercado para ver se essa hipótese funciona, tá? Eu já trago aqui agora algumas cotações, a gente vai olhar. Então, qual a ideia? Bom, Gafanhoto, e se eu tentar fazer agora? Pessoal, estopa, tá? Vai devagar, rola, reduz. Não tenta, às vezes, assim, faz isso para estudar. Mas, Gafanhoto, eu estou cheio de L100. Beleza, pega uma partezinha da sua L100, pega uma partezinha disso aqui e tenta fazer. Eu não aconselho fazer de qualquer jeito. Não aconselho fazer grande. Nem nesse momento não é muito aconselhável. Mas a gente vai estudar. Vai estudar. Eu faria o que eu vou fazer aqui, mas eu não vou. Eu vou mostrar para vocês os prós e os contras. Entenderam então? Faço a CLP, entendi que é um boost horizontal. Boost horizontal. Por que horizontal? Porque está na mesma linha do strike. Está uma potencialização na mesma linha. Se eu quisesse um booster reverso, é o quê? Você é um booster de cima para baixo, né? Ou seja, uma trava objetivando você pegar um preço mais baixo, e a gente vai ver esse booster reverso também aqui nessa hora que eu vou mostrar uma resolução da L265. Tá? Bom, esse vídeo já perceberam que não é um vídeo para iniciantes, tá? Mas aproveitem bastante. Agora vamos para as observações e o problema. Então, vamos criar o problema aqui. O problema é o seguinte: o problema é que eu estou vendido, tá? Vendido em L265. Não misturem essa resolução de problema. Isso aqui não é uma resolução de problema. Isso aqui não é uma resolução de ronca. Não é, estou perdido, estou arrebentado em margem. Não, não é isso aqui. Está arrebentado em margem, put TM, tem a playlist que eu já falei no vídeo anterior, dá uma olhadinha na playlist problemas com call e TM, alguma coisa assim. Aqui não. Isso aqui eu estou, de certa forma, não estou tão apertado e tenho condições de fazer isso aqui sem estar com calor. Se você está com calor, você não vai conseguir pensar isso aqui direito, tá? Então vamos pensar isso aqui direitinho, com calma. Problema, estou vendido em L265. Bom, esse é o problema. Vamos supor que eu esteja vendido em 1000 L265. Se eu não fiz essa proteção, tá? Como é que seria a proteção natural disso aqui? A proteção natural, tá? Olha, proteção natural disso aqui era o quê? Proteção natural disso aqui era quando o mercado bateu lá os 105, tá? Eu estava vendido em. Isso aqui era um straddle long put. Então vamos lá. Eu tinha lá 1000 x265 e tinha 1000 dentro do straddle long put, 1000 agora eu não lembro qual o código. Vou botar que seja x198. Não, não sei se é. Não, P10, P10, P10. P10, P10, é do 100. Imagina que eu estou lá na P10. Beleza, tem isso aqui. Quando a BOVA bateu o 105, eu fui lá e fiz o booster, né? Então cheguei e fiz isso aqui, né? Eu fiz uma P, eu fiz uma 1000. Não gosto de fazer com 1000 não, eu gosto de fazer com menos, até para não ficar me sentir desconfortável, mas dá para fazer, tá? 1000 no 105, é strike, não estou pegando código nem nada, e vendi, comprei 500, tá? 500 lá para 2 anos da T105. T105. Bateu 110, eu faço a mesma coisa. 1110, compro 500 da T110. Como o tempo passou, dificilmente você vai conseguir comprar 500, vai talvez comprar 400. Nem bateu 105 não, tá? Bateu 104. Bateu 108, 109. Aí você já faz isso aqui. Aí eu já cheguei aqui no 115, bateu lá o 114, por exemplo, eu já fiz de novo, né? 1000 M115 e aí comprei
Não consegui comprar. Vamos supor que eu não consegui comprar 400. Falei, então não vou vender 1.000 não. Vou fazer isso aqui. 1.000 N115 e compro. Como eu estou fazendo para um mês para frente, muito provavelmente eu consigo comprar até mais, 600. Só que isso tudo aqui já virou poeira. Já virou poeira. Isso aqui virou pó, isso aqui já virou pó, virou pó. Como é que você sabe que isso aqui virou pó? Eu posso ir no mercado e mostrar isso para vocês. Que com uma mixaria disso aqui eu consigo eliminar isso aqui. E o que eu vou acumulando? Vou acumulando puts longas. Mas e a call, Gafanto? Rola call, rola reduzindo, né? Imagina que vai passando os meses e eu vou rolando. Então vamos agora ver no mercado. Eu não fiz esse processo, tá? Isso aqui, como eu falei, muito provavelmente eu vou aplicar esse tipo de situação no nível 3 ou nível 2 ou nível 3 da playlist da área de membros, tá? Eu estou respondendo isso aqui para os membros. Mas quando eu subir para a área de membros, a área de membros eu estou resolvendo, a gente está sobrevivendo super tranquilo com venda coberta dupla no mercado do jeito que está. Então eu fiz a operação na área de membros. Em setembro a gente encerrou, setembro com novembro, né? Setembro eu fiz a de novembro, encerrou com gain tranquilo. Ganhei puts longas. Olha para que serve put longa. A de outubro eu fiz para dezembro. Tá tranquilo também. A de dezembro eu fiz para janeiro. Tá tranquila também, porque são vendas cobertas duplas. Não há o que se preocupar lá. Tá? E depois eu quero até fazer essa conta se já não se paga, mas a gente vai ver isso no futuro. Próximo nível de membros, eu vou começar a pensar em tirar a margem. Tirar usar a margem, mas eu acho que não é necessário ainda usar a margem. A gente está no nível muito inicial, tem que estar fazendo com capital de verdade, notional, dentro do notional. Se fizer dentro da margem, tendência a se estrepar. No nível 3, aí sim eu vou começar talvez a pensar em processos mais como é que eu vou falar? Você já ter o plano de operação desde o início, né? Não sair se perdendo. Então esse aqui era o meu plano de operação. Se eu tivesse feito isso, excelente, mas não fiz. Eu posso mostrar para vocês que hoje, né? Eu posso mostrar para vocês, a pergunta é, eu posso mostrar para vocês que algum dia eu consegui essa proporção? Posso. Eu posso mostrar para vocês que hoje isso aqui mata, os 500 aqui mata com folga o 1.105? Posso. Então vamos para o mercado mostrar essas coisas. Para eu mostrar que se eu tivesse feito esta operação subindo aqui os strikes, não teria um problema. A gente pode até começar direto do 110. Então vamos ver quando a BOVA bateu no 110, a última vez que ela bateu no 110, última vez que bateu no 110, o que teria feito se eu tivesse vendido na L265? Morreu aqui, tá? Então vamos lá. Bateu no 110. Vou pegar aqui, eu vou dividir a tela, 3 telas. Vamos pegar aqui a BOVA. Aqui eu quero a M105, tá? Vamos ver primeiro quando que ela bateu no 110. Já estou aqui na L105, olha. Estou olhando aqui no canto, ó, nesse canto aqui, tá? Nesse canto aqui embaixo, de cima, aqui em cima, que agora com 3 telas tá um nojo, né? Então lá, vamos ver quanto que foi a última vez que ela bateu no 110. Então ela bateu no 110 aqui, no dia 1º de novembro. Eu teria feito o head, na verdade, na primeira vez que ela bate no 108, 109, tá? Então, ó, vamos procurar aqui. Bateu 109. Então, bateu aqui. Tem muito 109 aqui. Vamos pegar esse 109 aqui, já tá bom. Tá? Então, no dia 25 de outubro, ela bateu 109. Eu estou lá na L105. Então, lá no dia 25 de outubro, ela bateu 109,35, a BOVA. Tá? E aí, eu falei, vou fazer o head. Né? Vou fazer o head. O head que eu vou fazer aqui do 110. Vamos lá fazer o head do 110. Lá no dia 25 de outubro, eu peguei eu estava na L, tá? Peguei a M no 110, eu estou lá na L265. Peguei a M110, cadê a M no 110? Está aqui. Dia 25 de outubro, ela estava valendo 3,11. Então, vendi, né? M110, que estava valendo, M85, que está valendo 3,11. Com essa grana aqui, eu consigo comprar meia, né? Eu consigo comprar pelo menos metade da T, 2 anos para frente, T109, T109, T110 na verdade, né? Vamos ver se eu consigo. Lá no dia 25 de outubro.
Eu não posso afastar muito a distância, não, porque às vezes não teve negócio, tá? Então, T109 aqui, ó. 25 de outubro, teve negócio? Não. Então, vamos pegar do 27 de outubro. Pode ser 23? Ah, vamos... 23 eu estaria conseguindo. Vamos pegar o 27 de outubro, beleza. 6h40. Tá? Então, vamos voltar para minha tela inteira aqui. Vocês viram ali o que apareceu? Ó. Isso aqui é o meu elefante, o ar-condicionado que tem aqui, enquanto eu não climatizo o meu escritório. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, olhando isso aqui, o que aconteceu? Eu estou querendo comprovar isso aqui, M110 com 500 T110. Isso que eu quero comprovar. Quando ela bateu lá em 25 de outubro, R$ 109, na verdade, muito antes, você conseguiria até com preços melhores. Será que eu consegui a proporção? Olha, se eu vendesse 1.110, eu teria ganho o quê? Teria ganho 3.110. Tá? Teria ganho 3.110. Com 3.110 eu compro quantas T109? É só dividir. 3.110 dividido por 6,4. Então eu consigo comprar 485 T109. Está dentro daquela proporção aceitável? Tá. O que eu falei? Para cada uma aqui, eu aceito entre 0,6 e 0,4. Tá? Aqui está 0,48. Então está dentro do aceitável. Comprei. Né? Gastei lá meus 3.110, ficou zero cost call. Beleza? Beleza. Então essa tese aqui de que eu bati um booster horizontal, isso aqui é um booster horizontal, essa tese de que eu consigo zero cost call dentro desse intervalo fechou. E aí o que aconteceu com a BOVA? A BOVA, ela foi... Vamos olhar agora o que acontece com isso aqui quando a BOVA bate lá os 115. Tá? Vamos procurar agora quando a BOVA bateu os 115. O que aconteceu? No 115, eu vou fazer de novo. Era essa a proposta. No 115, eu vou ter que vender 1.000 M115 e comprar 500, essa é a ideia, né, por alto. Comprar 500 T115, lá do 114. Vamos ver a data que ele bateu o T115. Vamos ver lá a data. Bom, então aqui foi o dia do 109. Ó. Ele bateu 115, né, bateu 115 já no dia 7 de novembro. Podia pegar aqui no 114,8? Posso, mas vamos pegar aqui no dia 7 de novembro. Eu dormi no ponto, peguei do 7 de novembro. Escolhe a data aí, vocês vão ver. Faço o estudo. Ah, peraí, que aqui vocês não estão vendo. Faço o estudo vocês, tá? Então aqui, ó. Pode escolher qualquer data aqui. Vamos supor que eu bati, eu estava com medo, mas tô com medo de puro, tô com medo de puro. Ah, beleza, bati aqui no 115, esperei um pouco, quando ela bateu 115, já estava com mais calor ainda, fiz. Beleza. Vamos ver o que acontece aqui. Na hora que está aqui, tá? Eu tenho que pegar a cotação da T114, T114 no dia, qual foi aquele dia lá? Peraí que aqui vocês não estão vendo. Aquele dia aqui, 115, foi dia 7 de novembro. Vou pegar a T114 aqui, ó, T114. T114 no dia 7 de novembro, tá? A T114, que é no 115 o código, estava 6,49. E a M115? Vamos olhar a minha M115. M115, janeirão, M115, aqui, janeirão, no dia 7, esqueci de anotar a data aqui para a gente não se perder, 7 de novembro, tá? No dia 7 de novembro estava 2,17. A gafanhoto, por 2,17 não fechou a conta. Não fechou. Não fechou a conta. Né? 2,17 não interessa. Não quero. Por quê? Se eu vender aqui, eu recebo 2.170. Com 2.170, eu só compro quantas? 2.170, eu só compro 334. Só consigo comprar 334 T115. Não me interessa. Vamos ver se dá para fazer com a N? Então vamos buscar a N. N 115. Tá? No dia 7 de novembro, 2,58. Bom, 2,58 já tá ali, já está melhor. Ó. Tá melhor. Então 2,58 com 6,49, 2.580.
dividido por 6,49, tá, 397. Então, já chegou lá perto dos 400. Não é muito agradável não, mas eu faço, tá? Eu faço. Porque mais um mês também já fica ruim. Fazendo a série O já às vezes não tem liquidez, já fica meio zoadinho, tá? Ou então espero dar uma batidinha para baixo até achar a proporção, porque ela chega. Ela chega. Na verdade, é como eu falei, olha a diferença entre fazendo 115 e fazendo 114. 114 é um dia antes, ó, 2,96. Olha lá na M115, né? A BOVA chegar no 114, ó, aqui. Ah, desculpa, que vocês não estão vendo. A BOVA chegar no 114 é um dia antes, ó. Então, esse hedge, ele não é feito no 115 para cima. Ele é feito quando bate o 114. E a gente vai ver isso já já. A gente já vai ver isso. Por que eu vou falar que será que dá para fazer ele ainda? Tá? A gente vai ver isso já já. Então, beleza. Então, aqui no 114 eu já conseguiria 2,900, 2,96. Com 2,96, tá? Quanto estava a T115? Ó, 2,96 a T115. T115 está aqui. Na verdade, T114. No dia 6 de novembro, ó, ela estava 6,65. Então aqui teria 2,96 para 6,65. Então aqui provavelmente já conseguiria 2.960 dividido por 6,65. Beleza. Alcancei 450. Está dentro do parâmetro. Então, não é no 114. É por isso que tem aquele stop de 4% lá do mestre. Bateu 114 é a hora que eu já posso montar. Tá? Mas, beleza. Montei aqui na série N, né? Montei lá na série N com essa proporção, satisfeito. Então, vou ter, não, isso aqui vai ficar um negócio assim, menos 1000 N 115 mais 450 T 100 e bota 400 T 115, tá? Como é que está a minha operação agora? Tá? Isso no dia 7 de novembro. Vamos olhar a operação no dia 7 de novembro. O que eu teria? Eu teria lá as minhas 1000 L265, que eu estou vendido mesmo, tá bom? Estou ignorando que eu tenha, meus straddles existem, mas posso, não, vou manter aqui, ó, 1000 X265 e tenha lá 1000 P10. Isso aqui eu estou querendo ignorar, para a gente não focar aqui na call ITM, tá? Focar aqui. Quando ela bateu 110, eu aprendi o boost horizontal só depois, né? Deixa eu voltar aqui para a tela grande. Aprendi o boost horizontal dela só depois. Então, quando ela bateu 110, eu fui lá e fiz, né? Aqui tá a operação aqui. Então, eu fiz no dia 25 de outubro, não foi isso? 25 de outubro, eu fiz a menos 1000 M110 e fiz mais 485 T109. No dia 7 de novembro, que é isso aqui, eu fiz 1000 N115, a BOVA já estava lá no 115. Eu fiz 1115 e comprei 400, 384, 400, tá bom? T115, beleza. Tá? Fiz isso aqui. Quando a BOVA bateu aqui, ou seja, no dia 7 de novembro, o que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que em algum momento aqui, quando bater no 115, isso aqui já não vale nada, beleza, mas vamos nem olhar isso aqui, vamos dar um desconto. Você entrou aqui, zero cost call, certo? Certo. Vamos ver no dia 7 de novembro? Como é que estava isso aqui no dia 7 de novembro? Vamos ver como é que estava isso aqui no dia 7 de novembro. Vamos dar uma olhadinha. Olha, a T109, no dia 7 de novembro estava valendo 5,47. A T109 valia 5,47. E a M110? Daqui a M85. A M85, nesse dia, a M85 nesse dia, que é no 110, 7 de novembro, estava valendo R$1.
O que isso está mostrando para você? Olha, aqui era zero cost call. Então, a minha dívida era 1.000 disso aqui. Então, se eu pegasse aqui vezes 1.000, eu tinha uma dívida de R$ 1.000,07. Só que eu tenho 485 dessa aqui. Tem 485 dessa aqui. Faz as contas aí. 485 vezes 5,47, que era a cotação. Eu tenho 2.652. Basta eu vender, eu não preciso vender tudo. Se eu quiser eliminar, quando bate aqui no 115, né, bateu no 115, se eu estou preocupado em ficar exposto em meia put aqui, porque as outras estão cobertas, o que eu posso fazer? Eu vendo o T109 o suficiente para queimar, né? Eu vendo T109 o suficiente para queimar as M110. Então, eu só preciso vender 1.000 dividido por 5,47. Eu só preciso vender 182 puts. 182 puts. 182 puts, sobram quantos para mim? Sobram 300. T109 é o quê? É caixa. É caixa. Caixa. Tá? Você ganhou 300 T109. Quanto vale essas 300 T109? A diferença, em torno de R$ 1.600. Ah, Gafanhoto, eu posso vender esses R$ 1.600 e recomprar a L265? Pode. Pode. Quanto vai estar a L265 lá em 7 de novembro? Vamos dar uma olhadinha em L7 de novembro. 7 de novembro. L265. Cadê a L265? Está aqui. 7 de novembro, a L265 estava 16,63. Estava 16,63. Então, com 1.600 eu recomprava 100, menos 10% da minha posição eliminada. Mesmo com a BOVA subindo essa pancada de coisa aqui. Gostaram do boost horizontal? Entenderam o processo? Bom, o processo é um pouco complexo, tá? Confesso. Percebam que tem essas características, essas heurísticas, né? De que, olha, subiu 4, 5 reais, na verdade. Vocês viram lá no 4 é melhor, né? Subiu 4 ou 5 reais, eu vou estar sempre buscando essa proporção de meia vendida aqui, comprada aqui, né? Claro que eu não vou fazer isso maior do que isso aqui, não faz sentido. Ele serve como um aproveitamento, por incrível que pareça, uma potencialização da minha call ITM, da minha dívida. Olha que loucura isso. Eu tenho uma dívida, isso aqui é para eu potencializar o uso dessa minha dívida. Fiz aqui. E por que é para potencializar, Gafanhoto? Vamos olhar agora. Tá? Deixa eu ver. Vamos lá. Por que é para potencializar? Imagina agora, Gafanhoto. Pô, Gafanhoto, tô lascado. Eu tô vendido. Eu tô vendido em 1.000 a 10, que é no 100. Será que dá para fazer isso? Problema maior, né, galera? Problema maior. E a BOVA? Tá quanto? A BOVA tá, hoje, dia 20 de novembro, tá no 122. 122. Gafanhoto, não fala isso comigo. Como é que eu vou resolver isso? Será? Dá para fazer isso no 125? Olha, no 125, tá? No 125, a gente vai ter uma situação seguinte. Eu vou tentar, a bola está no 122, vou tentar no 120, vamos dar uma olhada nos três, né? Vamos dar uma olhada no 120, vamos dar uma olhada no 125 e vamos dar uma olhada no 130. Vamos olhar o 125. Como é que acontece? No 122 já passou do 120. Lembra que eu mostrei para vocês a diferença de fazer no 114 e a diferença de fazer no 115? Olha como é que o 120 está ruim. Vamos dar uma olhadinha no 120. Ó. O que é um boost horizontal? Vamos lá, galera. O que é um boost horizontal? Deixa no comentário que você chegou até aqui e falou boost horizontal, eu sei o que é. Né? Vamos lá. Agradeço o pessoal aí, tá, pessoal? Faltam só 5 inscritos para 2.000. Dá o like e se inscreve no canal.
Gostou? Considere assinar o canal do Gafanhoto. A gente crescer esse canal, vai poder fazer mais firulas, né? Botar duas câmeras. Eu tenho que melhorar essa câmera aqui, tá? Essa câmera aqui ainda vou comprar outra daquela ali, dessa que vocês estão me vendo aqui, para ficar mais claro essa visão. Vocês vão ver que vai melhorar. Então, beleza. Então, a M116, aqui na 120, a M116, ela está quanto? Ela está 1,54. E a T, né, 119, que eu acho que é 119, deixa eu dar uma olhada lá. Isso aqui é no 120, tá, pessoal? A T no 119 está valendo, T no 120, desculpa, que é a T 119, está valendo 6,09. Percebe que a proporção aqui é o quê? Para eu conseguir comprar uma aqui, eu tenho que vender quase 4 ali. Né? Então, se eu pegar aqui a proporção, 6 dividido por 6,09. 6,09 dividido por 1,54, tá? Eu tenho que comprar, eu tenho que vender 4 daquela para. Tem que vender quase 4 dessa para comprar uma dessa. Então, essa proporção, se eu reduzo aqui para 1, né, divido aqui por 4, divido aqui por 4, vai ficar 0,25. Totalmente fora do que eu quero. Dentro do dinheiro, não dá. Vamos tentar fazer aqui, o busto horizontal vai ficar numa proporção horrível, né? Uma proporção ruim, 1 para 0,25. O que significa que na hora de eu desfazer a operação vai ficar excelente. Ou seja, se continuar subindo, eu ganho as T119 fácil, né? Porque ela está valendo menos. Agora, vamos olhar a T125, né? A M125 com a T12. Vamos dar uma olhadinha na proporção aqui, ó. Tá? A M125. Estou pegando aqui, tá, pessoal? Não estou botando aqui, não, mas eu estou aqui no nosso opções.net, né? M125, tá? Tá aqui, ó, 3,40. Então a M125, 3,40. E a T125, que é a T12, está R$ 8,00. Então aqui eu quase consigo a proporção, né? Quase consigo a proporção. Vai ficar como? 3,4 dividido por 8. Então vai ficar. Tem alguma coisa errada aqui. 3,4 dividido por 8, ou seja, 8 eu preciso de 3,4. Eu preciso de 2,3 para comprar uma. 2,35 para comprar uma. Então, se eu faço aqui para 1, tá? 1 dividido por 2,35, dá a proporção. Aqui já deu proporção. Ó. Deu 0,42. Então, aqui eu consigo uma proporção aceitável. Então, estava certa a continha que eu fiz primeiro. Deixa eu ver. Só conferir um negócio aqui. Tá certo, tá. Então aqui está a proporção aceitável, tá? O que acontece então? Se eu fizesse isso aqui, ficaria legal. Ficaria legal, Gafanhoto. Ficaria, né? Por quê? É M125. Qual o problema dessa posição, tá? Ela é head para alta. Se continuar subindo, o que vai acontecer? Se subir mais R$ 5, a 125 vai estar assumindo o papel que a 120 está hoje. Se subir R$ 5, hoje a BOVA está no 122. Essa está no 20. Aqui, ó. Esse é o mundo do 120 com a BOVA no 122. Se a BOVA subir R$ 5, né, quem vai estar na linha do dinheiro com a BOVA? Vai ser essa, não mais essa. Essa aqui vai estar mais embaixo. Se a BOVA subir R$ 5, quem vai estar na linha do dinheiro com ela vai ser a que está R$ 5 acima. Então, quando ela sobe R$ 5, essa aqui, se a BOVA subir R$ 5, essa aqui vai estar como se fosse essa. Então, a proporção aqui, o que era 8 para 3, vai ficar 6 para 1. Eu consigo desfazer a operação, tá? Eu consigo desfazer a operação. Então, hoje, com a BOVA, esse estudo é legal para fazer. Então, hoje, a BOVA com 122, quem está ATM, tá? Ou ITM? É a 120.
Na verdade, é OTM, né? OTM. Quem está OTM? É 120. Como é que está a relação dela? Ela está valendo 1,54 e 6,09. Com isso aqui com a BOVA. Eu fiz a 125, ela está como? A 125 ela está ITM nessa situação. E ITM, o que está acontecendo? Tá uma proporção, né? A, a curta está 3,40 e a longa está 8. Se a BOVA sobe R$ 5, muda a posição. Isso aqui eu nem olho mais para isso. Essa aqui vai ser essa aqui. Vai estar no lugar, vai estar OTM, porque a BOVA vai estar em 127. Então, a 125 vai estar se comportando como a 120. Logo, o esperado é que esperado em termos de preço, tá? É que essa aqui fique 1,50. Isso aqui que eu fiz vire 1,54 por 6,9. Então, esse é o esperado. Então, se subir, eu ganho, eu faturo. Como assim, Gafanhoto? Eu não estou vendo o faturamento. Então, vamos fazer a conta, né? Preciso fazer a conta? Se precisar, eu faço. Então, vamos lá, vou fazer a continha aqui. Ó. O que está acontecendo? M125, tá? Eu comprei, eu vendi 1.000, né? Então, eu comecei assim, ó. Quando a BOVA estava no 122, eu fiz isso aqui. Vendi 1.000, né? Recebi 3.400, tá? E dividi, então vendi 1.000 M125 e comprei, né, 3.400 dividido por 8. Comprei 425 T12. É isso que eu fiz lá quando a BOVA estava no 122. Se ela subir para o 127, eu tenho isso aqui na mão. Mas isso aqui já vai estar como se fosse essa aqui. Porque agora ela ficou dentro do dinheiro, fora do dinheiro. Então, se essas cotações se mantiverem, na verdade elas até melhoram, depois eu posso mostrar isso também. Se essas cotações se mantiverem, o que acontece? Eu não tenho 425 T12? Tenho. Quanto que ela vai estar valendo? Ela vai estar valendo o que está valendo aqui no 120. Ela vai estar valendo 6,09 cada T12. E a M125? A M125 vai estar valendo 1,54. Então, para eu eliminar 1.540, que são 1.000 M125, eu só preciso do quê? Dividir por 6,09. Quantos T12 eu preciso? Eu preciso 1.540, eu preciso de 252 T12. 252 T12. Com 252 T12, tirando 425, me sobram quantas? 425 menos 252, me sobram 170. Né? Sobram 170 T12. Com 170 T12, eu consigo comprar L265? Consigo. Ela vai estar R$ 5 mais cara. Então, quanto que está a L265 hoje? Ó? L265 hoje, vamos ver aqui. Ó. 65 está R$ 22. Tá? Então, vou virar a folha aqui. A L265 está R$ 22. 22,85. Me sobraram 170. Isso porque a BOVA está lá no 127, hein, galera? Estou simulando aqui a BOVA subindo. Me sobraram 170 T12. Me sobraram 170 T12, que está custando R$ 6. Quanto que é isso em convertido em dinheiro? 170 vezes 604. Isso me dá R$ 1.000. 1.026. 1.026 dividido por 22,85, eu queimo 45. Queimo 45 L265. Eu já não tinha nem mais esperança de queimar. É pouco, mas está protegendo. Além da rolagem da qual eu tenho que rola positivo, você já faturou se quiser. Mas o melhor não está aí. O que eu falei para vocês? Não falei que eu vou olhar o 120? Olhei o 120 e não valeu a pena. Não falei que eu ia olhar o 125? Olhei o 125 e não valeu a pena. Deixa eu dar uma olhadinha no 130. Vamos dar uma olhadinha no 130. Cuidado, tá? Não façam isso em casa, crianças. Podem pegar fogo, mas vamos olhar, tá? Eu vou falar qual o porém do 130. Bom, então vamos olhar no 130. E se eu fizesse hoje
do M130 com um boost horizontal, né? Da M130 com a T13, pessoal. Se eu fizesse M130 com T13, isso é no dia 20 de novembro, tá? Pegando as cotações do dia 20 de novembro. 20 de novembro. Se eu fizesse isso, não façam em casa sozinhos, tá? Façam pequeno para aprender, se fizerem. Tá? Não vai cair na besteira de fazer, de pegar isso aqui, não é uma diquinha, guarda esse vídeo. Qualquer hora eu tiro ele do ar, então aprendam a gravar vídeo. Vamos lá, ninguém fala isso, senão o YouTube briga comigo. M130, tá? Então isso aqui, ó, isso aqui dá 7,8 hoje, tá? E a T13, vamos olhar a T13. A T13. A T13 teve negócio hoje? Teve negócio hoje. Lógico que vai ter negócio, Gafanhoto. Foi 8,79. Dá medo mostrar isso aqui. O que aconteceu aqui? Olha, se eu vender 1.000 M130, eu recebo R$ 7.800. Se eu pego essa grana para ficar zero cost call, eu consigo comprar quantas T13? Eu consigo comprar, tá? 7.800 dividido por 8,79. Eu consigo comprar 887 T13. Então você vai ficar nessa proporção aqui com um boost horizontal de 1.000 M130, tá? 1.000 M. Isso tem alguma coisa errada aqui, pessoal. Não é possível. Isso aqui tá too much para mim. Deixa eu dar uma olhada se é isso mesmo. M130. Eu vou mostrar aqui para vocês verem, ó. Tá? M130. Ah, não, eu peguei aqui é 6,60. Acho que eu achei errado, 6,60. Tá, agora sim. Isso aqui tinha que dar 750. Ainda bem que eu mostrei para vocês, ó, tá 6,60. Então vamos lá, M130. Achei que, nossa senhora, 6,60, tá? Dá para comprar quantas T13? Então na hora que eu vendo 1.000 M130, eu recebo 6.600. Na hora que eu vendo, como a T13 está, agora deixa eu mostrar a T13, tá? Agora sim, 8,79. Como a T13 está 8,79, 6.000, tem que dar 750. Que isso, galera? Também um susto. 6.600 dividido por 8,79. Tá? 750. Eu consigo comprar 750 T13. Então a proporção que fica, absurda ainda, 1.130 mais 750 T13. Gafanhoto, beleza, entendi que vai bater isso aí. Entendeu? Entendi. Agora vamos pensar o seguinte. Tem como eu olhar, como é que vai ser daqui a um mês? Olha, a parte da put longa, ela tende a ficar paradinha. Mas se a bova ficar ali, no 120, se a bova ficar ali no 120, como é que eu vou saber quanto vai estar, né, daqui a um mês a M130? Basta eu olhar para X130. Então, se a bova continuar aí nesse 120, quanto está valendo a X130? A X130 é a M130 daqui a um mês. Daqui a um mês, quanto vai estar valendo a X130? Se a bova ficar parada. Se a bova ficar parada, daqui a um mês, a X130 vai estar valendo, tá, deixa eu lá de novo no opções.net, a X130 vai estar valendo, tá? Que um mês ela vai estar valendo 7,23. Daqui a um mês ela vai estar valendo 7,23. Então, este é o problema. Tá? 7,23 não ficou bom. Valoriza. Porque a put tem rolagem negativa, put TM. Tá? 7,23 vai estar ruim. De toda forma, mesmo que fique ruim daqui a um mês, as minhas
as minhas T13, que está 8,79, tá? Essas minhas T13, elas matam isso aqui, não é um problema. Matam, isso 8,79 vai estar lá na frente, vai estar um pouquinho mais também, tá? Se ficar parado, isso aqui vai estar um pouquinho mais, 8,79. O lance é, se continuar subindo, então só para fazer a proporção, né? Se eu tenho um negócio aqui que vale 8,79, se a bola ficar parada, a put também valoriza, tá? Mas tudo bem. Só que a put longa vai valorizar menos. Eu teria que fazer o quê? Para eu comprar essas 1.000 aqui, eu teria que gastar 7.230. Então, eu não teria... Sobrariam quantas puts aqui? Né? 7.230 vezes, dividido por 8,79. Eu precisaria de 822 puts. Então, não conseguiria. É que eu quero te mostrar um negócio aqui, mas olha lá. Então, se ela ficar parada, este é o problema do boost horizontal. ITM. Quando o mercado dá demais, essa proporção legal demais, é porque ele vai te cobrar depois, que é o caso aqui. Então, se ficar parado, eu vou conseguir fazer o quê? Né? Se não subir, que é um boost horizontal, estou rediando. Se não subir, para qual ITM, excelente, eu vou conseguir manter a rolagem ali melhor do que se subir. Então, se não subir, eu tenho 750, tá? Supondo que não mexe no preço a 8,79, vezes 8,79, não subiu o gafanhoto, então é melhor parar a posição. Ó. Você vai com... Peraí que eu fiz a conta errada. 750, tá. Eu vendo a minha 750 T13, tá? Que ficaria mais ou menos R$ 6.592 e compraria aqui de volta, dividido por 7,23. Então, é um stop, sobra. Eu consigo recomprar, né, com isso aqui. Eu recompro 911 M130. Então, se ficar parado, o que eu quero mostrar? Se ficar parado, então isso aqui não é um milagre. Se ficar parado, eu tenho que recomprar. Stop a posição e vou ter que ficar gerenciando 90 M130. 10% da posição para gerenciar. Agora, suponha que eu fiz isso e deu certo. Então, suponha que eu fiz a do M100. Entenderam aqui, tá? Isso aqui é para se fazer à medida que vai subindo. Mas suponha que deu certo. Deu certo. Imagina a do M125, né? Que agora está no 125. Imagina que eu fiz a do 125 e passou um mês, né? Que aqui eu mostrei da T e passou um mês. Se passou um mês, não era isso que eu queria mostrar, não, mas eu vou mostrar. Já, depois vai vir a última coisa, tá? Agora, só olhando, aqui eu não acabei não olhando. Cadê? Mostrei para vocês do 120, não vale a pena. Mostrei para vocês do 125. Mostrei, né? Se ela ficar parada, eu consigo eliminar horrores. Beleza. O que eu quero mostrar é o seguinte. E se me sobra? Agora, é isso que eu lembrei. Bom, então vocês viram. Né? O busto horizontal. Vocês viram que a ATM, tá? Se a bova ficar parada, é show. Se subir, melhor ainda, tá? Melhor ainda, porque a proporção é absurda. Se subir, tá? Se subir, a proporção é absurda, ou seja, aquela que eu paguei no 125, se ela assume a posição aqui do 124, me sobra 170 T112, T12. Então me sobra uma proporção absurda. Bom, agora, se dá uma sorte, então, ATM ok, mostrei que ITM, se eu fizer ITM, eu consigo uma proporção melhor. Agora que são elas. É isso que eu quero mostrar. Se dá uma sorte, pessoal, de me sobrar a put longa. Tá, esse é o GAFA trick, né? O GAFA, a engenharia do GAFA. Se isso aqui
né? Brincadeira, esqueci o nome, o gatilho, sei lá. Se me sobra a T13, imagina que subiu, galera. Subiu a bola, subiu, foi para 125, eu dou um jeito e me sobra a T13. Me sobra a 750. Me sobra aqui, sei lá, me sobra 250 T13. Beleza. Me sobrou 250 T13. Aí o gafanhoto fala, pô, 250 T13, vocês viram, né, que eu mostrei aqui da M125, quando deu a M125, me sobrou 170 T12, eu só consegui comprar 45 L265. Gafanhoto, mas e se me sobrasse 250 T13, tá? A bola voltasse, a bola caísse, que seja essa aqui, né? Me sobram 170 T12, me sobram 170 T12 e eu resolvo esperar a bola cair. Resolvo esperar a bola cair, tá? Então eu vou fazer isso aqui com a T13. Entenda o seguinte, com a T13, ela tá, a T13 ela tá, a gente pegou aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui atrás, ela tá 8,79. 8,79. Que é o valor que a 125 vai assumir se a bola vai cair R$5. Beleza? Se a bola voltar R$5, a T25, que é aquela outra que eu mostrei, vai assumir esse valor. Ela estava, né, ela está R$8, e ela vai assumir o valor, né, de 8,79, diferença pequena. Deixa eu ver se eu peguei alguma cotação errada, que está uma diferença muito pequena. Né, vamos dar uma olhadinha aqui. A T13, ela está T13, 8,79 e a T12, R$8. É isso mesmo, tá? Então ela vai assumir esse valor. Mas se eu converter essa T13 em P130, trouxe lá de agosto de 2025, agora quem veio até o final, hein? Olha só, peguei lá de agosto de 2025 e trouxe para abril de 2024. Fiquei lá com 250. Vou falar, fiquei com uma. Peguei isso aqui e vendi. Né? Vendi 1,5. Eu ganhei isso aqui. Tá? Eu vendi 1,5 P120. Também para abril de 2024. Percebam agora que eu estou ignorando que eu ganhei mais um dinheirinho aqui e ganhei mais um dinheirinho aqui. Como assim, Gafanhoto? Olha, troquei as minhas 250 por isso aqui. Então não estou nem aí, estou olhando só para essa operação aqui que eu fiquei na mão, que eu tive a possibilidade. Então, a P130, só para vocês terem ideia, quanto foi a negociação dela hoje? A P130, ela fechou a 6,70. Então, só para mostrar que isso aqui compra isso aqui, até mais. Então, se sobrar uma T13, se sobrar uma T12, o mercado cair, vocês podem fazer uma maluquice dessa aqui. Olha só, eu tenho uma P130, eu troquei por uma P130. Eu tenho isso aqui comprado, me dá direito a vender 1,5 P120. Me dá direito a vender 1,5 P120. Beleza, você vai ganhar mais um dinheirinho aqui. Aqui eu ganhei um dinheirinho, aqui eu ganhei um dinheirinho, não estou nem olhando para isso. Qual é a assunção de... Aí já a galera mais intermediária para alta, né? De P130 comprada menos 1,5 P120. Qual é a assunção aqui? A assunção aqui é quanto? Olha, eu tenho uma trava de alta de P130 menos P120, que dá R$10. Então, se a BOVA terminar abaixo de 120, essa aqui é a vantagem de ficar com as puts longas, olha. Se a BOVA terminar abaixo de 120, esse P130 com P120, lá em abril, esse P130 com esse P120 vai me dar R$10.
Beleza? Beleza. Mas eu vou ficar devendo meia P120. Olha, a meia P120, se eu tenho R$ 10 aqui, para cada real que a bova cair, né, ou seja, se eu tenho R$ 10 aqui, melhor, se eu tenho R$ 10 aqui e vou assumir 5 P's, metade, né? 0, vamos botar aqui seja 5 P's, 120 por R$ 120, eu botei meio, né? Então eu multipliquei por 5 para ficar. Deixa eu fazer a conta com 10 para ficar mais fácil de vocês entenderem, porque às vezes a gente fica tanto para não ter o problema de hiato com aprendizagem com conta, tá? Então está aqui, ó, aqui 10p de 130, 15p 120. Se 10p 130 pode juntar com 10p 120, aqui eu ganho é uma trava de alta, uma trava de baixa de R$ 10. Ou seja, se a bova terminar abaixo de 120, eu sou obrigado a comprar 120, mas alguém é obrigado a comprar por mim por 130. Então eu ganho R$ 10 vezes 10, eu ganho R$ 100. Tá? Ganho R$ 100. E se? E eu ainda fico devendo, isso aqui eu mato metade da posição, mas ainda sobrou aqui 5p 120. Isso me obriga a comprar 5 bova 11 a R$ 120. Logo, quanto que eu gasto? 5 bova 11 a R$ 120, eu gasto R$ 600. Só que eu ganhei 100. Então, no frigir dos ovos, eu não paguei R$ 120. Eu não paguei R$ 600. Eu comprei 5 bova 11 por 600 menos 500, menos 100 ali. Eu paguei 500. Logo, quanto saiu cada bova 11? Cada bova 11 me saiu por R$ 100. Eu usei a teoria da penalização. 10p 130 menos 15p 120 me dá uma assunção de 5 bovas a 100. Se eu posso ganhar 5 bovas a 100, qual é o meu problema com a L265? Só vou rolar, chega lá na frente eu entrego. Virou vinda coberta. Eu assumi essa aqui e entreguei por 265. Claro, quem for fazer isso mesmo na conta, tá? Tem que verificar, porque se não vai pagar corretagem, não vai pagar alguma taxa extra de exercício e tal. Tem que conversar direitinho para fazer a experiência. Eu aconselho a ter a experiência de ser exercido, porque eu estou vendo que muita gente nunca faz o trade long put, mas nunca nem foi exercido, não sabe nem que exercer uma posição ou ser exercido. Então, fica só rolando, né? Nunca levou para o exercício. Então, aconselho, se for fazer um negócio desse, dá uma olhadinha como é que a sua corretora cobra as taxas de exercício de uma put, né? Que aqui eu vou estar assumindo uma put, e depois, o que está acontecendo aqui? Eu estou assumindo a compra da BOVA 100 e depois entregando ela por 265, porque isso aqui eu vou estar rolando até a D10, até abril de 100. Então, o que aconteceu aqui? Só para mostrar, né? Eu usei, voltando aqui, eu tinha lá, ganhei, eu estava com problema de call na L265, tá? Consegui, por acaso, ganhar, né? Pode ser até, estou dando exemplo aqui, né? Ganhei 250 T13, vamos supor que eu tenha ganho lá a 170 T125, tá? O mercado caiu, eu dei o exemplo aqui com a T13, por quê? Porque eu posso mostrar que a P30 e se eu ganhei, eu converto isso aqui para mais próximo, tá? Quando eu converto isso para mais próximo, me dá direito a vender uma proporção de 1,5, por exemplo, da P120. Quando eu abro aqui uma distância de R$ 10, na teoria da binarização, é como se eu estivesse assumindo aqui meio, tá? A P100, é como se eu estivesse assumindo aqui. Se fechar abaixo do 120, é como se eu estivesse comprando a 100. Se eu estou comprando a 100,
essa meia aqui, né? Se eu estou comprando a 100, essa meia aqui fecha com isso aqui. Eu consigo eliminar meia 265. Vamos dar olhar o exemplo aqui, se fosse na 170, né? Se a 170 fosse a P30. Ao invés, né, eu comecei lá, trouxe isso aqui para perto, né? Vou botar P30. Imagina que eu comecei desde lá de cedo a montar os boosters. Então, vou ter isso aqui. Quando a bova recuou, não, tanto faz se a bova recuou ou não importa, né? Porque eu ganhei isso aqui. Quando eu ganhei isso aqui, eu posso tentar converter em P130, tá? Isso aqui me sobrou por R$6. Cadê? Até ver aqui, ó. Supondo que me tenha me sobrado, T12, a T12 era R$8. A T12 me dá direito a comprar 170p de 130, né? Então, poderia ter comprado aqui. Comprei isso aqui a 130, me dá direito ao quê? A vender, né, 1,5. Então, 170 vezes 1,5 me dá direito a vender 255. Por que eu estou vendendo a 255 P120? Eu estou vendendo as 255 P120 porque eu quero gerar uma assunção de quanto? De metade, né? 170 dividido por 2, né? Eu quero gerar uma assunção de 85, tá? P100. É como se eu estivesse fazendo esse booster aqui. É como se eu estivesse fazendo uma assunção. Se a bova terminar abaixo de 120, eu estou comprando 85 bovas, 85 bovas a R$100. Estou comprando 85 bovas a R$100. Se eu tenho com isso aqui, direita, a bova está lá no 120, qualquer valorzinho, 120, 115, 116, 110, 100, terminou abaixo de 120, eu estou comprando 85 bovas a 100 com isso aqui. É isso que está me dizendo. É isso que você está me dizendo. Se eu estou comprando 85 bovas a 100, significa que, tá? Significa que eu estou limpando da minha posição 85 bovas. Perceba que o aproveitamento aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um aproveitamento usando poder de cobertura. Não chega nem a ser de equivalência. Tá? Estou usando o poder de cobertura das opções para fazer um aproveitamento a 100. Tá? Se eu tivesse pego o 125 e vendido e comprado a L265, o que a gente viu aqui? Se eu tivesse vendido a L265, eu teria eliminado só 45 L265. Né? Aqui é no 6, então vamos botar no 8. No 8, 22,85, ó, dividido por 8. Eu teria eliminado. Não, 8 vezes 170 dividido por 22,85. Eu teria eliminado 59. Então, não é 45, não. Eu teria eliminado 59. Fazendo uma operação assim, eu elimino 85. Fazendo uma operação assim, eu elimino 85. Usando o poder de cobertura ao invés de usar o preço. Ao invés de usar o preço, simplesmente eu vendo a T125, né? Vendo a T125, ao invés de trocar por P130, eu faço de imediato. Eu não consigo matar tantas quanto se eu fizer isso. Ah, mas é pouca, fã. 85 mil. 85 mil, 59 para 85, dá quanto? 85 por 59, você está matando 40% a mais. 40% a mais é grande, cara. Tá? Então, assim, não é. Vamos lá. Não é a questão de estar matando 40% a mais. Não é essa a questão. A questão é que eu fiz isso usando meus hedges. Tá? Eu fui protegendo, né? E vou acumulando puts longas. Se eu quiser transformar essas puts longas
em material para construir as funções, eu transformo. Se eu quiser vender e comprar direto as L265, eu faço. O importante é o quê? Vocês entenderem que deu errado um SLP, você fez um SLP numa linha, subiu 4%, uma das estratégias possíveis é usar o boost horizontal. O que eu tenho que prestar atenção quando eu faço o uso do boost horizontal? Eu tenho que prestar atenção na proporção da curta, tá, com a longa. Porque como a gente viu, se continuar subindo, tá, quando ela entra no dinheiro, aquilo que eu consegui uma proporção de uma curta pagar 0,4 longa, que aqui eu consegui de novo, subiu mais 4%. Quando sobe 4%, eu consigo desfazer isso aqui, onde às vezes uma longa mata às vezes 10 curtas. Então me sobra muitas longas aqui. E à medida que vai me sobrando essas longas, eu vou ganhando proteções. A gente viu funcionalmente, né, o significado dessa proteção. A gente viu funcionalmente o significado dessa proteção, que foi quando eu mostrei para vocês que se eu acumulo, né, se eu tenho lá, que seja, mostrei para vocês, fiquei com 1000 no 110. Depois eu fiquei com 500 no 115. Depois eu fiquei com 400 no 120. Se a BOVA dá um recuo, eu posso assumir isso aqui banca as minhas posições. Eu fico cheio de proteção aqui. Se a BOVA dá um recuo, eu assumo uma compra, né? Imagina, eu compro a BOVA, eu tenho as 400 proteções. Funcionalmente, eu vou lá e compro 400 BOVas. Eu não preciso me preocupar. Daqui a 2 anos ela está protegida. Gafanhoto, eu esperei cair mais. Ao invés de comprar no 120, eu comprei. Beleza, você esperou cair no 115. Você pagou 115, está protegido. Tá? Você pode vender, comprar 500, que está sendo protegido aqui e aqui. E se der uma despencada, isso aqui tem muito valor. Isso é funcionalmente, né, o valor da put longa. Como seguro. Tá? Você tem seguro para sua custódia. E aí a gente viu, tá, que isso aqui pode ser feito segundo um plano. À medida que vai subindo, você vai fazendo. A gente viu que é importante, além dessa proporção, entender, né, que fazer ela ATM, fazer ela ITM, fazer ela OTM faz toda a diferença. Quando a bola estava agora no 122, a gente viu que no 120 ficava muito ruim. Mas no 125 ficava razoável, ficava bom. E se eu fizesse lá no 130, ficava excelente, mas tinha um risco. A rolagem, vocês viram que eu acabo rolando, né, no X120. Se eu trouxesse para X, eu acabo sobrando lá 90. Mas é uma sobra. Por que eu mostrei isso aqui? Porque se ficar muito ITM, como a gente viu, mesmo que dê errado, tá? Mesmo que dê errado, sobra 90. Né? A gente viu ali que sobrava 90 em 1000 que eu lancei. Por quê? Porque no exemplo que eu dei, eu tinha M130 com a T13 e vi o que acontece depois de um mês. Se eu tivesse que vender todas essas T13, eu teria que gerenciar 90 puts no 130. Perto do tamanho da minha posição do call, de call, ela ter caído não tem problema nenhum. Só que se eu venho fazendo isso, desde lá, se eu venho fazendo isso, 105, 110, 115, 120, se eu venho fazendo essa proteção, com certeza o que sobra aqui de put longa queima essas 90, não é um problema. Não é um problema. Dá uma queda de 130. Mas fazer ITM tem esse risco. E por fim, tá? Eu já tinha mostrado a funcionalidade, eu mostrei isso aqui. E por fim, eu mostrei que eu posso, né, com as sobras, eu tenho duas opções de usar elas. Né? Uma opção, na verdade tem várias opções, mas uma opção é vender, né,
comprar call ITM, recomprar as calls ITM. E a outra opção é fazer um booster reverso, como mostrei lá, tá? Um booster reverso. Calibrar a proporção. Você pode calibrar a proporção, sobras longas, né? Você pode calibrar a proporção do booster reverso para tentar fazer uma assunção que te interessa. Aqui você está usando o preço, né? O preço da opção. Aqui você está usando a cobertura. Tá? Você está usando a cobertura. Quase equivalência. Tá? Quase estamos usando o poder de equivalência. Não é bem, não, mas o lance é tomar cuidado com isso aqui. Por quê? Porque você tem que estar claro para vocês que vocês estão fazendo. Bateu, a bola fechou algum momento abaixo de 120. Eu estou assumindo a posição. Qual o risco aqui? O risco é eu fazer essa troca da T13 para P130, né? Isso aqui é o resumo final, tá? Resumo final. O risco é eu fazer essa troca da P13 para T13 para P130 e continuar subindo. Se continuar subindo, eu vou continuar fazendo booster reverso, booster horizontal. Só que o meu booster reverso vai dar errado, eu vou ter que fazer alguma coisa com essa P130. Dá para fazer coisas legais com a P130. Mesmo que eu suba, né? O problema da call continua, esse problema vai existir. Subir vai existir. Mas eu consigo fazer coisas muito legais. Só que o vídeo já está longo demais. Espero que tenham gostado, tá? Considerem assinar o canal do Gafanhoto, porque esse vídeo aí para vocês se divertirem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá? É um vídeo um pouco mais... Não, eu tentei falar o máximo possível, mostrar o máximo possível das posições, mas eu vou ter que, assim, isso aqui é um vídeo que merece playlist. Playlist de quando a bola cair demais, fazer um straddle long put para dar errado, né? Para dar errado na ponta da call. Dando errado na ponta da call, mostrar isso aqui no dia a dia sendo feito. Porque a minha estratégia vai além. Tá? Ela vai além porque eu determino o lote que eu quero assumir e vou lançando. Né? Hoje não tenho mais tempo para isso, eu estou com um canal, antes não tinha canal. Eu conseguia fazer isso com mais tranquilidade e vou lançando dia após dia esse booster. Né? Eu pego ela, eu vou lançar 1000, um lote de 1000. Ao invés de lançar 1000, eu lanço todo dia 50, 5% da posição. Em 20 dias, fica um mês, eu consigo ir calibrando essa proporção aqui. E como eu estou lançando todo dia, tá? Minha corretora não cobra corretagem. Como eu estou lançando todo dia 5% da posição que eu aceitaria estar vendido, eu consigo ir calibrando essas proporções de um mês para outro. Por que 20%? Por que 5%? Porque 5% são 20 dias úteis, que são os vencimentos. Então, daí essa questão de, olha, às vezes eu lanço na própria M ou eu mudo para N, tá? Que é uma das coisas que a gente viu aqui. Se não tiver nessa proporção, eu jogo para o mês que vem. Então, eu vou aproveitando isso. Ah, Garfa, você tirou isso da tua cabeça? Não, isso é muito do nosso ensinamento, do nosso grande mestre. Considere assinar o canal do mestre também, assine os dois canais, né? Divirtam-se com o material. Tá? O meu é mais focado. A gente está estudando lá venda coberta dupla nessa nossa área de membros. Tá? Depois eu vou criar, se eu tiver tempo, eu vou criar o segundo nível. Esse segundo nível já vai trabalhar um pouco mais operações já usando alguns heads, mas já tentando trazer um pouco de conhecimento de margem. Aí na terceiro ou quarto nível, a ideia é a gente usar melhor, observar melhor os heads. Né? Tudo é baseado na observação. A ideia é que a gente está acompanhando a playlist, observando a venda coberta dupla. Isso vai ficar perene. Tá? Eu estava pensando após 3 meses, encerrar aquela lá, mas eu não, vou manter um acompanhamento perene, tendência, tá? Porque assim, o canal pode mudar. Em 2024 eu estou pensando muita coisa aí para estar servindo melhor, né? A nossa comunidade de derivativos, gafanhotos do nosso grande mestre, né? Mas assim, ao longo do tempo a tendência é melhorar, trazer mais conteúdo de acompanhamento. Porque uma coisa, é isso que eu mostrei aqui para vocês, né? Eu mostrei, dá para eu fazer um estudo observando o que aconteceu no mercado, observando os preços,
a maneira que o preço desenvolve e a maneira que as estratégias se desenvolvem. Dá, mas é muito legal fazer na área de membros, né? Porque eu estou fazendo, no caso, estou me propondo a só resolver problemas com venda coberta dupla. Não mais do que isso. Eu Straight Long Put, que é uma educação continuada, mas é depois de subir o nível. Então, assim, é para mostrar que às vezes a gente não precisa de tanto head, de tanta ferramenta. Essa ferramenta aqui, para mim, é excelente para fazer esse acúmulo de put longas. Fazendo acúmulo de put longas, eu posso usar booster reverso para aproveitar da melhor maneira possível a assunção junto dessas puts longas. Aqui eu trouxe o booster reverso, eu trouxe para mais para próximo. Mas eu nem trago mais para próximo. Eu faço booster reverso para fazer a assunção e fechar a operação. Como assim, Gafanhoto? Fecha a operação eu assumo um papel e dali para frente ele já está protegido por 2 anos. Se ele está protegido por 2 anos, eu posso fazer tranquilamente quantas vendas cobertas eu quiser, que o patrimônio não está em risco, né? Mas isso era até passado. Agora estou fazendo mais com trava horizontal de linha. Beleza, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que gostem, tá? Essa semana vai ter material de estudo, hein? Que isso aqui já foi de 2h45, agora 1h40. Parabéns aos guerreiros. Aproveitem esse material. Valeu, pessoal. Obrigado acho que é Adalgiso, né? Se eu não estou me enganando. Desculpa estar errando o nome aqui essa hora, né? Que eu estou cansado. Depois de 1h40. Então, assim, muito obrigado à pergunta que foi levantada no canal. Espero que tenham feito uma boa leitura aí do boost horizontal, né? Que a ideia é essa proteção das longas que é possível fazer com elas e sejamos gratos ao nosso grande mestre, né? Que graças a ele, no meu tempo não tinha essas puts longas, que quando eu mexia lá atrás em derivativos não tinha essas puts longas que é uma delícia, né? Vamos aproveitá-las da melhor maneira possível. Valeu, pessoal. Grande abraço.